Bom dia, irmãos. Hoje, em nossa escola dominical, como nós já tínhamos iniciado, estamos estudando uma lição que fala sobre o credo apostólico. E hoje, na lição de número 2, ele vai falar de o maior de todos os pais. Bem, o nosso credo apostólico, como temos aí já publicado no nosso grupo, já tem, e temos também nossas edições da Bíblia, daquelas edições que costumeiramente usamos, o credo apostólico está lá na última página. Nós podemos ler e ver que ele declara nesta primeira parte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa noção de Deus ser o nosso Pai, ela não é algo que está aflorado ou inaugurado no Novo Testamento, como alguns pensam. Cristo Jesus trouxe uma nova maneira de enxergarmos o nosso Deus. Na verdade, esta relação de paternidade está já no Velho Testamento. Apesar de, como diz o reverendo Hermstein, ela aparecer o nome Pai associado ao Senhor Deus apenas 14 vezes, ela está lá já inferida numa relação de paternidade entre Deus e o povo de Israel. Então, não é algo inaugurado ou novo nos evangelhos ou nas cartas de Paulo e nos outros escritos. A verdade é que isso já está latente lá no Velho Testamento. Eu escolhi alguns textos aqui que dizem exatamente, que tratam justamente sobre esta paternidade revelada no Velho Testamento. Deus é Pai de Israel. Deuteronômio, capítulo de número 32 e 6. Há outros textos também que o autor coloca na revista, nessa relação de ter e ser Deus o Deus de Israel. Mas especificamente sobre a paternidade, temos Deuteronômio 32:6, que diz assim: é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Moisés, no cântico que ele apresenta em Deuteronômio capítulo 32, ele vai indagar do povo. Por que é que o povo se rebela? Por que é que o povo se diz ignorante acerca deste Deus que se revela como Pai, que é um Deus que o criou, que o estabeleceu? Veja Salmos de número 103, versículo de número 13, também diz assim: o Senhor, como um pai, se compadece de seus filhos. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor também se compadece dos que o temem. O salmista já tinha esta relação bem definida de filiação de Deus como Pai, de paternidade e filiação, para o perdão e a compaixão que o Senhor tem para perdoar os pecados do povo de Israel. Isaías capítulo 63, 16 diz assim: mas tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome, desde a antiguidade. Os profetas então já tratam desta paternidade, desta relação de Deus como Pai do povo de Israel. Então, como já falei, apesar de aparecer apenas 14 vezes nessa relação, nessa referência de Deus como Pai, ela já está lá estabelecida no Velho Testamento. E para terminar, em Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23, quando Deus chama Moisés, vai dizer a ele que o que ele deve dizer ao faraó, ele diz assim, capítulo 4, versos 22 e 23, dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. E aí deriva-se toda a mensagem de Moisés, que é mandada pelo Senhor a ser dada a faraó. Esse trecho, meu filho, meu primogênito, que foi tirado do Egito, ele é meu filho e meu primogênito que foi tirado do Egito, está também em Oséias capítulo 11, versículo 1, que é exatamente aquilo que se referia depois a Cristo Jesus, quando escondido do rei Herodes, se dirigiu ao Egito com seus pais e depois foi trazido de volta. Tudo isso já é um tipo, toda essa situação acontecida no Velho Testamento, é tipo daquela fuga que teve o Senhor Jesus Cristo, aliás, os pais do Senhor Jesus Cristo, José e Maria, quando estiveram se refugiando no Egito. Então, isso tudo já estava lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, o autor também vai tratar isso, é mais tranquilo,
Aqui já no Novo Testamento, essa ideia é amplamente ensinada nos evangelhos e por seus apóstolos em seus livros. É apresentada como um ato de intenso amor. É o Senhor Deus quem procura seus filhos, é Ele quem os adota, é Ele quem tem esse interesse e proximidade para com cada um de nós. É um ato também, como já o Senhor Jesus Cristo diz, é um ato da livre graça de Deus em nos escolher e nos adotar, nos trazendo para fazer parte de sua família. Desta, então, adoção decorrem todos os benefícios de nossa filiação e nossa salvação. Somos agora filhos de Deus. Cremos em Deus que é Pai. E como vai se revelar essa paternidade de Deus? Agora, então, o autor, Reverendo Hermsten, autor da lição, vai trazer os aspectos da paternidade de Deus que está explícito, claramente explícito, estão explícitos, aliás, nas Escrituras. Ele é um Pai, ele começa dizendo que Deus é um Pai glorioso. Nosso Deus Pai é o Senhor da glória. Em Filipenses, Paulo vai falar isso, o Senhor é o Deus da glória. Essa glória se revela nas manifestações de cada um de seus atributos, tanto na criação como na redenção dos homens. Então veja, toda a criação proclama esta glória do Senhor. O Salmo de número 19, que nós poderíamos aqui citar, é farto em trazer declarações sobre como a criação estabelece, ou melhor, proclama esta glória. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e ainda refoge, refoge ao seu calor. Os 6 primeiros versos desse Salmo de número 19, proclamam a glória desse Deus Pai, que é Criador de todas as coisas. Ele também é um Pai santo, isso nós podemos encontrar. Ele é um Pai sobremodo elevado, um Deus sobremodo elevado que habita em altíssimo lugar. Isto é comum ouvirmos tanto no Velho como no Novo Testamento. Então a gente não pode se esquecer que o Senhor, apesar de ser o nosso Deus, o nosso Pai, Ele está separado, sobremodo elevado e separado de tudo o que criou. Santidade é isto, é essa separação. E é somente pela sua misericórdia que nós podemos nos aproximar dEle, que nós podemos ouvir, por exemplo, através de Cristo Jesus, quando Ele nos ensina a orar, dizendo Pai Nosso. É esta proximidade realizado pela obra redentora de Cristo, por toda a sua misericórdia e mediação, que nós podemos então nos aproximar e chamar o próprio Senhor Deus de nosso Pai Nosso, de nosso Pai. Aqui já podemos aprender que este Pai, que é santo, apesar de estar junto conosco, próximos, considerando-nos e sempre preocupados com cada um de nós, também Ele exige de seus filhos santidade. E a palavra do Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Então veja, é uma situação em que precisamos, apesar de toda esta intimidade, nós não podemos nos esquecer, nem confundir as coisas. Ele também é um Pai que é justo. Sua justiça se revela, por exemplo, na cruz. Nós bem sabemos que o Senhor pode nos oferecer todas as coisas, mas não nega a sua justiça, o seu princípio de retidão e justiça, quando para nos ter como filhos entregou o seu próprio Filho para viver e morrer por nós. Para nos adotar, Ele pagou um alto preço. Foi o sangue precioso de Cristo derramado em nosso lugar, ao nosso favor. Por conta disso, nós devemos saber que os princípios do nosso Pai, eles são inegociáveis. A relação que vamos e devemos manter com o nosso Deus que é Pai, que é um Pai justo, é esta consciência de que nada do que estabelece, manda, determina, pode ser negociado, como muitos acreditam ser, porque Deus é o Pai, então haverá sempre uma concessão, aí haverá, por certo, alguma
situação que vai nos privilegiar ou trazer para conosco algum tipo de interesse, satisfação de nossos interesses. De modo algum. Os princípios do nosso Deus, porque Ele é um Pai justo, são inegociáveis. Seus caminhos são sempre retos e justos. Depois disso, o autor da lição vai trazer também que o nosso Deus, e como nós afirmamos, cremos em Deus Pai, com todas estas características, Deus Pai todo-poderoso. Temos por Pai aquele que pode todas as coisas. Ele é soberano, faz o que bem quer, tem poder para fazer o que bem quer. Esta que é a grande verdade. Ele é sábio, pois faz tudo o que faz da melhor maneira possível. Não pense que poderia ter uma outra maneira de ser feitas as coisas que fosse melhor daquela do que o Senhor estabeleceu e fez. Ele é bondoso, porque quer o melhor para cada um de nós. Então podemos descansar nisso também. Soberano, sábio e completamente bondoso, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que têm ao Senhor como Pai. Ele também, por último agora, é o Criador dos céus e da terra. Cremos num Deus Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo o que existe. Nosso Pai é o Criador de tudo aquilo que hoje nós podemos ter e saber que foi criado. Por isso, tem direito, tem autoridade, tem domínio, tem administração sobre tudo e sobre todos. Pode e vai fazer o que bem quiser com tudo e com todos, pois aí sim, ele tem por exclusividade este direito e é merecedor de toda a consideração, adoração e graças. Assim é que cremos em Deus Pai. Precisamos ter em mente essa citação que foi derivada do ensino dos apóstolos, como já vimos. Cremos em Deus Pai, um Pai que é soberano, um Pai que é bondoso, um Pai que é sábio, que é justo, que é reto, aquele que tem manifestado sua glória, o Senhor de toda a glória. É assim que cremos em Deus. Cremos em Deus Pai, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos orar. Pai de amor, que confiança e que esperança temos em descansar sabendo que o Senhor é o nosso Pai e quer nos ter por perto, quer nos ter por filhos, e não há uma consideração maior do que esta. O Senhor entrega o seu próprio Filho para que possamos também nos aproximar e conviver contigo. Nós te louvamos por tudo aquilo que ouvimos hoje, por aquilo que a tua palavra ensina e fala sobre a pessoa do Senhor mesmo. Então, gratos por nos ter escolhido, nos ter eleito, nos ter adotado, nós te rendemos graças e queremos reconhecer que todo o bem que temos recebido vem desta tua mão benfazeja e bondosa. Te louvamos por isto e mais uma vez reiteramos, cremos no Senhor como Deus Pai, todo-poderoso, Criador de céus e terra. Em nome do Senhor Jesus é que cremos, declaramos e confiamos. Amém.